Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer um brevíssimo comentário, como normalmente faço, a respeito de alguma questão pulsante que tenha como eixo o direito, especialmente o direito processual penal. Então, vamos começar falando de modulação. Modulação, calibragem, restrição temporal dos efeitos, são todas expressões de uma mesma situação. As pessoas que ganham razões de explicações nesse curto comentário agora. Ontem, 27 de setembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria já declarada de 7 votos contra 3, formalmente ainda falta o voto do ministro Dias Toffoli, e a proclamação do resultado, acolheu a tese que, em casos que houver colaboração premiada, em prestígio ao princípio constitucional da ampla defesa e do direito ao contraditório, conforme o julgado de ontem, réus, delatores e delatados devem apresentar alegações finais em momentos diferentes nos processos criminais em que houver essa delação. Ou seja, admitiu a Corte que o colaborador, portanto, não é mero corréu no processo, mas é também verdadeiro assistente da acusação, posto que tem interesses no resultado condenatório do delatado. O tema já foi objeto de nossos comentários aqui em outro vídeo, que publiquei em 30 de agosto, sob o título de, novamente, o Supremo Tribunal Federal está sob o ataque da desinformação, quando a segunda turma daquele tribunal anulou a sentença condenatória do ex-presidente da Petrobras, o Aldemir Bendini, e devolveu o processo à 13ª Vara de Curitiba, a primeira instância, para que tudo fosse processado novamente, a partir das alegações finais de defesa, corrigido, portanto, a ilegalidade que agora foi dita e consagrada pelo órgão máximo do STF. Então, eu sugiro aos amigos que assistam aquele comentário já feito para uma melhor compreensão dos acontecimentos de ontem e os seus desdobramentos. Acontece que a tese daquele julgamento, em outro processo, foi agora reapreciada pelo plenário da Corte em sede de habeas corpus, o habeas corpus número 166.373, que não se encerrou na sessão de ontem, isto porque, devido aos profundos reflexos que a decisão irá causar em diversos processos em trâmite pelos tribunais no país, por conta da interpretação adotada, e se destacando em especial um desses processos, aquele que aglutina várias decisões proferidas no âmbito da Operação Lava Jato, considerada por muitos irretocável, inatacável, enfim, apesar de inúmeras ilegalidades e irregularidades que brotam todos os dias na imprensa, inclusive hoje mesmo temos novidade aí. Enfim, tentando acomodar a situação de maneira a aceitar a tese vencedora, que ao meu ver foi bastante razoável e de acordo com a Constituição, alguns ministros, principalmente o Roberto Barroso, durante o seu voto, e o ministro Luiz Fux, já ao final da sessão com uma questão de ordem, sugeriram a tese da modulação dos efeitos da decisão tomada. Ou seja, buscando amparo na Lei 9.868 de 99, que dispõe sobre o processo e julgamento das ações diretas e declaratórias de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal, por aplicação analógica, pretende que os efeitos da decisão tomada possam ter restrições temporárias na sua aplicação, ou no linguajar mais comum daquela corte, que seus efeitos possam ser modulados. Diz lá o artigo 27 da 9868, que ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Assim, a dita modulação, calibragem ou restrição temporal dos efeitos
tem o condão de afastar a aplicação dos efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade em outros casos e situações iguais ou semelhantes, tudo em nome da segurança jurídica e da excepcionalidade do interesse social, todavia sem explicar quais sejam esses, deixando em aberto a Corte. Acontece que duas questões se impõem como barreira a essa pretensão restritiva que falamos. Primeira, a decisão configurada pelo Pleno de ontem não foi tomada em sede de controle de constitucionalidade, ou seja, a lei invocada tem específico propósito e destino, enquanto que o julgado de ontem foi um habeas corpus, que se insurgia contra uma ilegalidade, qual seja, a restrição ao direito de ampla defesa e contraditório, que são alicerces do devido processo legal. Segundo, ainda que de maneira meramente argumentativa, caso a Corte caminhe nessa direção, outro fator deve ser observado. Diz o artigo 27 da exigência de 2/3 dos votos dos ministros da Casa para que tal limitação seja aplicada. Portanto, 8 dos 11 votos possíveis, número politicamente significativo para essa virada de mesa, devem ser dados, considerando que essa decisão não tem outro caráter senão um caráter político que a lei permite àquele tribunal. A sessão foi suspensa com previsão de retorno na próxima quarta-feira, quando o presidente Dias Toffoli irá formalizar seu voto e, conforme suas últimas palavras, em tom bastante acomodador, disse que buscará trazer soluções conciliatórias para o impasse já anunciado. Já que, por muitas manifestações imediatas, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, e posições contrárias a Fux e Barroso, não caberia tal modulação. Inclusive, Gilmar chegou a afirmar que há muita lenda urbana, a expressão foi essa, lenda urbana em torno dos reflexos gerais da decisão tomada e que os membros da Corte deveriam, palavras dele, honrar as calças que vestem. O Lewandowski não foi tão longe, mas chegou a falar em leniência com juízes e necessidade de responsabilização dos causadores daquela situação, uma alusão direta à Corte de Curitiba. Por sua vez, Alexandre de Moraes deixou patente que não vê possibilidade de qualquer tipo de restrição à extensão das decisões por outros casos semelhantes. O clima entre os ministros promete esquentar na próxima sessão, que tem a promessa do seu presidente de encerrar a votação, proclamar o resultado e, com a presença de todos os ministros da Casa, resolver se aquela mesma decisão se aplica para uns. Todavia, por critérios, vejam, exclusivamente políticos, não podem servir para outros réus em igual situação. Meus amigos, em síntese, a Corte corre sério risco de registrar em seus anais que os direitos fundamentais, no caso, o do devido processo legal, com seus princípios basilares do contraditório e ampla defesa, não se aplicam para todas as pessoas e que nem todos são iguais perante a lei. É isso que corre sério risco de ser decidido pela Corte na quarta-feira. Vamos aguardar o desenrolar desses acontecimentos. Por certo, será uma semana de muitos comentários sobre isso, mas nós deixamos aqui um primeiro registro das nossas impressões sobre esse julgamento paradigmático de ontem. No mais, um bom final de semana para todos, tá? Um abraço e até logo.